dessas mais conhecidas em toda a Bíblia é aquela que nós encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma declaração muito ampla. Deus diz: vou satisfazer todas as suas necessidades de acordo com as minhas riquezas em Cristo Jesus. Tem gente que não entende esse versículo e então dizem: eu tenho necessidade em minha vida, eu tenho necessidades na família que não estão a ser atendidas, eu tenho necessidades sociais, financeiras, eu tenho muitas necessidades não satisfeitas em minha vida, de modo que esse versículo não é para mim. Agora deixe-me dizer uma coisa para quem pensa assim: não é culpa de Deus. Se tens necessidades que não estão a ser atendidas, a culpa é tua. Precisas entender, irmãos, e nós precisamos entender que por detrás de cada promessa há uma condição. Por trás de cada promessa tem uma premissa. E são sobre essas condições que eu quero considerar nesta mensagem, mas preste atenção. Deus não promete satisfazer tudo o que cobiças, todos os seus desejos, tudo o que ambicionas. A promessa é satisfazer todas as suas necessidades, coisas que são realmente necessárias para a sua vida. Se você conseguir entender como Deus satisfaz suas mais profundas necessidades, isso vai mudar a sua vida, vai aumentar a sua fé e você terá mais alegria. Então vamos, irmãos, primeiro ao princípio. O que Deus quer que façamos para que Ele possa satisfazer as nossas necessidades. Quando tem uma necessidade, plante uma semente. É o princípio que nós temos nesse versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É o princípio. É o princípio do semear e colher, da colheita de acordo com a semeadura. Irmãos, quando um semeador, ele olha um terreno vazio, ele quer uma colheita, uma boa colheita, o que ele faz para obter uma boa colheita? O que ele precisa fazer é semear a semente. Se o terreno está vazio, eu quero uma colheita, eu tenho que lançar semente, eu tenho que dar semente ao terreno. Até que não semeie, não vai acontecer nada no terreno. Ele tem que começar a dar. Então, irmãos, esse é o princípio que nós temos aqui na palavra de Deus. O que Deus está a dizer aqui? Deus está a dizer que o plano financeiro que Ele tem para a nossa vida começa em dar com fé. É uma prova de fé. Pode parecer ilógico, né? A pessoa pensa assim: pastor, o que eu tenho já é pouco. Por que eu vou dar o que eu tenho, se já é pouco? Sabes por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E Deus quer ensinar-nos a ter fé. A matemática de Deus é diferente. O caminho de Deus não é o nosso caminho. Os irmãos conhecem a história da viúva de Sarepta? Lá em 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 18, é um texto incrível. Qualquer pessoa a olhar com olhos humanos ia chamar Elias de explorador de viúva, porque havia grande fome na terra por causa
de uma seca. Então Deus disse ao profeta Elias que ele devia ir a uma cidade, a cidade de Sarepta, e lá naquela cidade ele deveria buscar uma viúva, deveria hospedar-se na casa daquela viúva e ser alimentado pela viúva. Então, quando ele chegou na casa da viúva, o profeta Elias, ele disse: olha, traga um pão para eu comer, estou com fome. Mas a viúva respondeu: tenho apenas um punhado de farinha numa panela, que vai dar para eu fazer somente 2 bolinhos, um para mim, outro para meu filho, e depois não teremos mais nada para comer e vamos esperar a morte. Era uma situação de miséria, total precariedade, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, nada mais. Mas Elias disse para aquela viúva: não temas, faz primeiro para mim um pequeno bolo, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o rei de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A mulher creu, obedeceu, ela fez assim, e a Bíblia diz que ela, o profeta e o seu filho comeram por muitos e muitos e muitos dias, porque a farinha não acabou, o azeite não acabou. Irmãos, Deus diz: meus caminhos não são os teus caminhos. Deus diz que deves semear a semente quando tenhas uma necessidade. Esse é o caminho de Deus. Eu já ouvi gente dizer: quando sair das minhas dívidas, eu começarei a dar. Porque Deus diz: não entendes, comece a dar e te ajudo a sair das tuas dívidas. É o contrário, o meu caminho não é o teu caminho. Seja fiel nos dízimos, que eu abro as janelas do céu para abençoar a tua vida. Aprenda a dar generosamente, que eu supro todas as suas necessidades. É uma questão de fé, simplesmente fé. O princípio de semear e colher aplica-se a todas as áreas da nossa vida, não somente nas finanças. Os irmãos, prestem atenção, aplica-se a todas as áreas da vida. Qualquer coisa que dês em tua vida, vais receber. Se o que fazes é criticar, o que vais receber? Críticas. Se te comportas com amabilidade, as pessoas serão amáveis contigo. Se tratas outros com irritação, o que vais receber? Irritação. Seja o que for que dás, vais receber. Este é o princípio, Quando tenho uma necessidade, qualquer que seja a necessidade, eu dou o que necessito e vou receber de volta. Agora, como devo fazer isso? Isso é muito importante, irmãos. De que maneira devo dar? Deves dar com a atitude correta. Existe a maneira boa e a maneira má de plantar uma semente. O princípio não vai funcionar a não ser que o faça de uma maneira correta, com uma boa atitude, senão o princípio não funciona. O que Deus quer então? Porque Ele diz para eu dar, é porque Deus quer o teu coração. Jesus disse: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quando Deus diz para dar, é porque Ele sabe que o ato de dar revela a direção do seu coração, revela a atitude do seu coração, e Deus quer o seu coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se eu quero que Deus supra todas as minhas necessidades, eu devo dar com alegria.
Deus ama quem dá com alegria e, consequentemente, Ele abençoa quem dá com alegria. A palavra grega aqui, irmãos, traduzida por alegria, é hilário, de onde vem a nossa palavra hilariante. Então Deus diz: eu quero que o ato de dar seja um momento de muita alegria, de muito gozo, de regozijo na sua vida. Se lembras que tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Se lembras que Deus se agrada com quem dá com alegria, e que promete abençoar o crente generoso, então vais dar com alegria, vais encontrar motivo para dar com alegria. Então o princípio é: quando tenha uma necessidade, plante uma semente. O procedimento é dar com alegria. Agora vejamos a promessa. A promessa é que posso esperar que Deus supra todas as minhas necessidades. Deus promete fazer isso várias vezes na Bíblia. Na verdade, irmãos, há mais promessas na Bíblia relacionadas a dar do que a qualquer outro assunto. Há mais promessas relacionadas a dar do que a qualquer outro assunto na Bíblia. Deus te quer ensinar a esperar nele para a satisfação de todas as tuas necessidades. Então, o dar não é uma questão de dar, mas é uma questão de fé. A verdade é que o crente que não aprendeu a dar não pode ser chamado de crente porque não crê. Irmão, sinceramente eu não entendo como muita gente pode confiar sua vida eterna, a salvação da sua alma a Deus, mas não pode confiar seu dinheiro a Deus. Eu confio a salvação da minha alma a Deus, mas tenho dificuldade de confiar o meu dinheiro a Deus. Isso não tem sentido. Talvez alguns de vocês estejam pensando: pastor, gostaria de ter essa fé, mas eu tenho medo, assusta-me. Se pensas assim, significa simplesmente que não entendes o quanto Deus realmente te ama, o quanto Deus prometeu ter cuidado de ti, o quanto Deus quer que cresças na fé. Meu irmão, podes confiar em Deus para todas as tuas necessidades, porque o mais importante Ele já te deu, que é a vida eterna. Ele deu seu Filho precioso para salvar-te da condenação do pecado, para que tenhas vida abundante. Observa o que diz Paulo lá em Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, o mais importante, o que tem maior valor, que é Jesus, Deus já te deu. Então podes confiar que Ele também dará a ti todas as demais coisas que sejam necessárias para a tua vida. É a promessa que nós temos ali. Se Ele deu Jesus, o mais precioso, como não nos dará também com Ele todas as coisas que nós necessitamos? Se eu posso confiar em Cristo para minha salvação, meu perdão, minha liberdade, meu futuro, então eu posso confiar nele também para a minha vida financeira. Você precisa pedir a Deus que lhe perdoe por não confiar nele para as tuas finanças? Se é assim, faça-o agora. Peça que te ensine a ser generoso, a dar com alegria, e que te dê fé para fazer o que deves fazer. Amém?